Olá, queridos amigos e amigas do canal Conexão Hipócrates. Eu venho de um vídeo pretérito onde falei sobre o corpo do homem e também tocando no assunto filosófico, até mesmo divino, relacionando tudo isso a uma filosofia que remonta de tempos imemoriais e também dos tempos da civilização de Jesus e João Batista, os chamados essênios, né, que ocupavam aquela região no deserto da Palestina e cujas relações sociais e filosóficas ressoam até hoje apenas como um sonho antigo, como algo que não volta mais, apenas nas palavras de Jesus, que muitas pessoas escutam na Bíblia. Mas o tema hoje é muito interessante porque remonta ao tema passado. É um pouco mais específico agora falando do homem. Para quem assistir isso daqui a alguns anos, não sei que impacto que vai ter essa informação. Vivemos exatamente sob a égide de decisões masculinas, especificamente de um homem, né, que tem na sua marca a masculinidade, a virilidade. É um homem com quase 70 anos, mas ele se gaba de ser muito forte, de montar a cavalo, de fazer várias atividades e também de estar montado em algumas ogivas atômicas. E esse homem se chama Putin, é o homem que mais se comenta no mundo hoje. E é curioso, né, como esse item de poder, essa esfera de poder, remete sempre ao masculino, remete sempre ao homem, e o que nós vamos comentar aqui hoje pode mudar um pouco aquilo que você pensa sobre masculinidade e o hormônio da masculinidade, que é a testosterona. Eu sou Alberto Gonzalez, esse é o canal Conexão Hipócrates. Não esqueça de apertar aí o sininho, não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem acompanhando essa esfera de discussão que trazemos aqui. Os comentários de vocês são sempre muito importantes, eles são bastante importantes, porque a partir deles a gente continua redesenhando essas conversas. Então vamos falar primeiro do hormônio testosterona, que é um hormônio muito falado. Muitos jovens estão usando aplicações de testosterona para terem mais músculos, que na nossa linguagem significa mais poder, né? Mas a testosterona é basicamente produzida nos testículos do homem, né? no saquinho, né? Nas bolinhas. Mas é claro que o estímulo central para a produção da testosterona vem de uma glândula que fica situada na base do crânio, a glândula do tamanho de uma ervilha, mas de tão importante, tem até uma cavidade específica para ela, chamada célula túrcica, que é a nossa hipófise. A hipófise, do tamanho de uma ervilha, produz todos, sim, eu disse simplesmente todos os estimuladores de hormônios do corpo todo. E se a gente pensar onde ela está localizada, na base do crânio, ela recebe muitos inputs, ou seja, muitas entradas de padrões vibratórios cerebrais, de transmissão de energia entre neurônios e sinapses, e o resultado em neurotransmissores. Tudo isso influencia essa produção de hormônios. E, obviamente, atividades como sono, a vigília, estar despertado, estar dormindo, atividade física, estresse, todas essas coisas que influenciam o cérebro, positiva ou negativamente, irá refletir-se sobre essa pequena ervilhazinha, a hipófise. Bem, a hipófise do bebezinho recém-nascido já manda os primeiros estímulos, é reconhecido até no cordão umbilical, que chegam alguns estímulos de testosterona e que provavelmente na vida fetal ajudam na determinação do caráter masculino ou feminino daquele feto. Óbvio, né? Faz algum sentido. Mas depois é na puberdade, todo mundo sabe, é na adolescência, que disparam esses
há um aumento muito intenso da testosterona, a produção testicular da testosterona aumenta muito, aí entram células específicas para isso, não vou entrar com nomes aqui para não confundir. E as adrenais também, claro, não só os testículos, mas as glândulas suprarrenais também produzem uma pequena parte da testosterona. O que acontece? Então, todo mundo sabe o que acontece com o adolescente. A voz engrossa, fica aquela vozona grossa. A barbinha surge, a minha aqui já não é de adolescente, mas está precisando fazer, que são chamados caracteres sexuais secundários masculinos, né? O padrão do cabelo, a musculatura ganha um impulso enorme, porque a testosterona tem efeitos bastante conhecidos sobre o músculo, mas isso são apenas os visíveis. Porque do ponto de vista invisível, existem exatamente em setores do cérebro, em setores cardíacos, em setores que envolvem função renal, função hepática, tudo isso passa pela presença da testosterona e da ação dela. E, claro, a gente entende, e não é aqui causar uma diferença entre homem e mulher, mas a testosterona realmente dá um ganho importante, uma vantagem para o homem. E isso, lembrando o vídeo passado, talvez tenha a ver com uma evolução de milhares ou milhões de anos até, na qual o homem sempre teve o papel de ir à caça, de ir buscar o alimento, e a mulher ficar mais pacata, cuidar do ambiente onde estão as crianças, onde está tendo alimentação. Então, isso houve uma evolução praticamente natural em todas as espécies, né? Também a gente tem que lembrar que a testosterona não é só no homem, mas em outras espécies. Você imagine que um jovem de 20 anos que não tem a testosterona, já alguns estudos foram feitos com jovens que não produziam testosterona, e curiosamente eram jovens altos, fortes, com alguma complexão física, mas curiosamente algo lhes faltava, e era algo no comportamento. E esse comportamento desses jovens que não produziam testosterona deixava eles com uma desvantagem competitiva, típico, né? Eles tinham uma verdadeira aversão a qualquer tipo de atividade que houvesse confronto, e também eles começavam a sentir medo e ansiedade. Muitos desenvolviam depressão. Então, olhe quantas coisas que esse hormônio está implicado no desenvolvimento do pensamento, da forma de agir do homem. E, obviamente, esses rapazes que foram estudados pelo mundo, sempre apresentavam a mesma característica de não ter o espermatozoide, ou seja, no final das contas, a cereja do bolo era não ter a célula que permite que ele se reproduza e que passe adiante a sua espécie. Isso vem mudando, e eu posso até abordar no segundo capítulo desse vídeo experimentos que têm sido feitos ao redor do mundo com a aplicação de testosterona em casos de doenças como essa, né, com uma ausência completa, né, da produção de testosterona, mas também em indivíduos que estão buscando massa muscular, idosos que estão querendo voltar a ter uma performance sexual e até ter uma mudança no seu aspecto físico, né, ficarem mais másculos, vamos dizer assim, e menos velhinhos, né? Então existe muito essa correlação que não é correta, de que o homem vai ficando velho e vai ficando faltando testosterona e ele vai ficando assim. Existe, mas, como a gente vai ver talvez num próximo vídeo, tem outros fatores. Agora vou falar de um pesquisador francês, de Strasbourg, uma cidade com nome alemão, mas é uma cidade na França. Strasbourg tem uma universidade muito importante lá, e esse é um pesquisador do comportamento hormonal, não só do homem. Ele é um especialista muito conhecido na área de hormônios. E um de seus estudos, uma das suas linhas de pesquisa, é exatamente com a testosterona, com o hormônio masculino. E observe que interessante como ele usa estudantes, jovens especialmente, na pós-puberdade, já mais maduros,
mas jovens ainda, que estão, ele mede, faz todas as avaliações, você pode encontrar na saliva, você pode encontrar na urina, você pode encontrar testosterona, né? Na dosagem plasmática, então é um hormônio relativamente fácil de você dosar e saber o que está acontecendo. Então esse pesquisador, ele aplicou testosterona em 40 indivíduos, ele separou 20 e deu uma dose de testosterona relativamente alta, vamos dizer assim. Uma dose, eu não vou explicar os dados científicos aqui para não ficar maçante, mas ele deu um grupo, estava com testosterona à vontade, e o outro grupo não tinha testosterona. Mas entendam que esse grupo dado testosterona não foi dado um excesso, foi dado um valor para ficar no topo da normalidade, e o outro ficou dentro da normalidade. E ele usou uns tipos de experimentos que você usa um envelope com dinheiro dentro e tem uma parede com um buraco e que você vai passando, chama Ultimator, uma brincadeira praticamente, né, que você pode fazer com o outro e que você dá dinheiro e o outro devolve esse dinheiro. Então nessa devolução, que vocês não se comunicam, existe uma comunicação através daquele envelope, daquele dinheiro, e que pode indicar que um grupo resolve acumular mais e passar menos, ou resolve ser mais empático com a questão do dinheiro e ser mais colaborativo ou não. Agora, olha que resultado curioso. O grupo que era dado mais testosterona tinha tendência a ser mais colaborativo, mais generoso, ou seja, entender que naquele jogo valia mais o ganha-ganha, valia mais os dois lados ganharem do que ele acumular ou dele querer trapacear o outro, né? Enganar o outro mostrando que ele tinha menos dinheiro do que ele realmente tinha. Isso é uma coisa típica que acontece, né? Principalmente na área de negócios, né? Alguém fala, não, mas eu só tenho R$200 aqui, eu não posso comprar, será que você não pode me fazer mais barato? Ah, não, só faço isso aqui por 400. Vamos ficar em 250? Então, é esse jogo de barganha. E foi notado que o tempo todo, e num padrão bastante típico, os que tinham mais testosterona eram mais generosos, diziam, tudo bem, você quer por 400, faz por 400, quer por 350, faz por 350, tudo bem, vamos acabar isso, vamos resolver. E os outros que não tomavam testosterona faziam exatamente o oposto. Eles tinham a capacidade de negociar cada vez mais, mas tentar esconder que eles tinham aquele dinheiro e tentar trabalhar com o outro de maneira que o outro não descobrisse que ele tinha o dinheiro. E esse experimento foi muito bem feito, é um experimento duplo cego, porque nem se sabe quem tomou placebo e quem tomou testosterona, quer dizer, nenhum dos jovens que foram acompanhados nesse experimento sabia se tinha tomado testosterona ou não. Então, os resultados são muito confiáveis e mostrou isso. Vamos voltar agora para aquele grupo que primeiro aquele personagem que comecei falando, o Putin, né? O seu entorno no Kremlin, aquele grupo de homens, aquela decisão de invadir a Ucrânia e a decisão de ter uma Rússia maior, né? Já não ela é tão pequenininha, a Rússia dá até dó de tão pequena que a Rússia ele quer ter os países da cortina de ferro de volta, então é todo um trabalho de poder e na barganha dizendo, não, vocês estão mentindo e eu vou invadir. Eu acredito que isso é um comportamento não tão masculino assim, ou não tão, que mostra tanto a ação de testosterona. Estou dando um exemplo praticamente histórico do que está acontecendo no momento. E na ausência de esperma, esse homem pode usar outros espermas, né? Os espermas da nossa extinção como espécie, que são as ogivas, né, voadoras. Mas eu preferia voltar naqueles 2000 anos atrás que eu também comentei. Puxa, será que essa civilização que existiu, que, como eu comentei no vídeo pretérito, que não tinham armas, que procuravam não ter escravos, que trabalhavam todos no campo, que tinham uma vida muito regrada, muito simples, onde todo mundo tinha para oferecer para o outro, onde havia muita generosidade, ou seja, a generosidade fazia parte do código de ética dessa civilização. E, puxa, eu acho uma história muito curiosa. Eu, quando estudo um hormônio, estudo uma inter-relação biológica,
eu acredito que exista sempre alguma manifestação social decorrente disso. Então eu fico pensando, um grupo humano que sabia disso, né? Qualquer hora eu também vou procurar trazer para vocês aquilo que eu procurei entender nas leituras que eu faço, dessa civilização da qual Jesus foi concebido e cresceu dentro dela, cresceu dentro dessas relações sociais. E parece que aquela mensagem que ele dava é exatamente oposta a essa barganha por um pedaço de terra a mais ou um pedaço de terra a menos. Eu acho que a coisa e guerra, né? Eu acho que a busca da paz, eu acho que a busca dessa participação ativa na transformação do planeta, essa busca por um desejo comum de ter uma humanidade melhor, onde todos tenham algum tipo de recurso, onde não falte nada para ninguém e onde não precisa haver mais guerras e migrações humanas e grandes deslocamentos de populações por conta de opressão, de tiranos ou de ditadores. A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar na medicina integrativa novamente, falando no mundo mais são e homens mais sãos. Se você tiver um marido, tiver um namorado, mostre esse vídeo para ele. Diga para ele que não é a testosterona que ele aplica para ganhar músculo que é o mais importante. O mais importante é a testosterona que já é produzida normalmente pelo corpo e o uso que você faz dela. Ou seja, a atividade física, nota 10, importante, seja qual for, estimule essa pessoa do sexo masculino a desenvolver atividade física. Eu vou ter que fazer um segundo vídeo sobre testosterona, porque o tema é muito largo. Eu vou falar exatamente o que acontece na idade chegando e por que alguns homens deixam de produzir testosterona e os outros continuam mantendo. Então, a atividade física, já estou dando spoiler, né? É uma delas. Mas o sono reparador, aquele sono que você vai dormir às 8 da noite, acorda às 6 da manhã todo dia. Regularidade, dormir com regularidade, dormir corretamente, com uma cama boa, um travesseiro bom, descansar bem. Isso faz o homem verdadeiro. Acredito que a gente deve definir o homem biologicamente, o homem com poder físico, de grandes conquistas atléticas, o homem do poder, da persuasão, da dissuasão, o mortífero, o guerreiro, o homem que tem as armas e a luta, mas a gente lembrar que o homem verdadeiro, ele é um bom pai, ele é um bom irmão, ele é um bom parente, ele é um bom amigo, ele é empático, ele é tranquilo, ele é conciliador, ele busca paz, ele é um discípulo dos essênios, é um discípulo de João Batista, é um discípulo de Jesus. E aqui hoje eu trago para finalizar, sendo uma terça-feira à noite hoje por coincidência, eu estou aqui meditando sobre o dia de hoje e me vem o anjo do poder, que é tão importante o anjo do poder, que diz para todos nós que todo poder ele vem do alto, ele vem da grande sabedoria, ele vem de Deus, do monodeus ou do polideus, ou daquilo que a gente entenda como a grande sabedoria. E todo o resto é apenas um sonho de poeira. Eu entendo assim também. Eu entendo que se nós usamos nosso poder para a prática do bem, para a prática de que nós atingimos uma sociedade mais perfeita, uma família mais perfeita, uma comunidade mais perfeita e principalmente cuidemos das mulheres e da mãe natureza, cuidemos no sentido não de que elas precisem ser cuidadas, cuidemos nós de não agredirmos elas, cuidemos de não ferirmos a nossa mãe. É com essas palavras que eu me despeço. Eu agradeço aqui, estou no Hotel Passarinho, no interior de São Paulo, um dos hotéis mais bonitos do interior de São Paulo, na cidade de Capão Bonito, que não é Capão Redondo nem Capão da Canoa. É Capão Bonito, no sudoeste de São Paulo, vizinho a Ribeirão Grande, aonde fica o sítio Nirvananda, a pousada do sítio Nirvananda.
e aonde estaremos em breve fazendo mais um dos nossos cursos. Todo mês tem curso lá. Então acompanhe aqui o canal Conexão Hipócrates, acompanhe as nossas postagens, nossos vídeos, o meu livro Cirurgia Verde, o livro Lugar de Médico na Cozinha, toca em todos esses assuntos que a gente está falando aqui. Então, que todos vocês durmam hoje com o anjo do poder, mulheres, homens, todas as pessoas que estão escutando, e que a gente saiba que só haverá paz entre os homens quando a terra for um jardim de humanidade. Arrou!